Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Estilo. Papai, mamãe, volta às aulas, vocês que estão aí curtindo a gente, esse programa é voltado para as crianças. Olha que bacana. Então convido você papai, você mamãe, porque além, óbvio, de nossos serviços, muitos cortes infantis, nós temos uma convidada, psicopedagoga clínica, a nossa querida Solange Mainardi. Querem saber mais? Óbvio que eu vou convidar vocês para ficar ligado aí, porque o programa é muito interessante. Situações de crianças, eu vou deixar despertar a curiosidade, óbvio. Então fique ligado porque o programa Estilo está muito bom e está no ar. Papai, mamãe, crianças, bem-vindo ao ano letivo. As aulas estão começando. Para alguns já começaram, para outros já em seguida vai começar. E sempre crianças têm umas superdotadas, outras com algumas situações que requerem algum acompanhamento, algum processo clínico. Para isso, nós convidamos um profissional experiente no assunto que trata de crianças, uma psicopedagoga clínica, Solange Mainardi. Solange, que alegria, além da nossa amizade de muito tempo, você agora compartilhar com toda a comunidade de Santa Maria, com o mundo através do nosso YouTube, para a gente poder conversar um pouco dessa dispersão e dessa atuação também da criança. Seja bem-vinda e já de imediato nos conta qual é o papel fundamental de uma psicopedagoga. Então, o que o psicopedagogo faz, né? O que a psicopedagogia trabalha no CIMAR? Nós trabalhamos justamente, o nosso foco é na aprendizagem humana, certo? E o psicopedagogo, o que ele faz? Ele pode trabalhar em vários âmbitos, né? Institucional, diante de empresas, clínica, em grupo, individuais. Então é esse arcabouço que gera em torno sempre da aprendizagem humana. E as dificuldades, né, que cercam todos nós, não é mesmo, no nosso dia a dia. A gente observa que as crianças, falando em especialidade agora do tema da garotada que volta às aulas, né, a gente percebe que tem alguns alunos que têm uma hiperatividade, tem uns que têm um pouco mais de dificuldade de aprendizado. De que forma o pai tem que atuar, ou o professor tem que atuar, ou os pais têm que conduzir a um tratamento de uma clínica para dar uma condução, uma direção? Como é que se procede isso? Então, importantíssimo, né, Lucimar? Na clínica, nós recebemos diariamente pais, mães responsáveis e até mesmo professores, que parte deste professor ter este olhar diferenciado para esse aluno, não é? Tanto o superdotado quanto aquele que possui dificuldades de aprendizagem, não é mesmo? Porque os dois sofrem da mesma forma. O que acontece? Existem algumas coisas, algumas atividades deste aluno, principalmente nós estamos falando aqui da criança, que inicia seu processo, não é, de alfabetização, que vai à escola de socialização e de repente se depara, ora, ele estava em casa, era um ser único, digamos, voltado, rodeado de pessoas adultas, em que todas essas pessoas faziam as coisas que ele deseja ou quer, e de repente ele vai para um ambiente onde ele tem que dividir o seu momento com mais pessoas, e fora o desafio de um novo conhecimento. Então, muitas vezes, este espaço, não é, da escola, do social, além de trazer conhecimento, também pode trazer um certo sofrimento para esta criança. Perfeito. Aí, onde entra, né, este olhar do professor que está junto, é a unidocência, um professor que está ali todo dia com aquele estudante, não é? E de conversar também com os seus pais, a fim de conseguir sanar certas dificuldades que se apresentam diariamente e que não são tão saudáveis, não é, para este aluno no decorrer, então, do seu ano letivo.
essa situação, ela se compromete mais de uma responsabilidade do professor ou é muita responsabilidade do pai também? Porque tem aquela colocação que o leigo, como a gente comenta, o filho não se educa na escola, o filho se educa em casa. Quer dizer, ambas as partes têm a sua importância na educação de uma criança, né? Mas mais em específico. Total importância, não é? Eu sempre afirmo e gosto de dizer que ninguém dá aquilo que não recebe. Então, nós damos aquilo que recebemos. E começa onde? Em casa, não é? Essa educação que recebemos em casa, das nossas famílias, seja ela composta da forma como for, e depois socializando, então, na escola, certo? É importante nós lembrarmos que existem motivos e causas, não é? De certas, digamos assim, dificuldades. Eu não gosto de trabalhar com a palavra problema, não é? Dificuldades, ela é mais suave, não é? Tudo é possível sanar. Tudo é possível sanar, exatamente. Então, muitas vezes, algumas crianças que são confundidas, as pessoas adoram fazer certos diagnósticos, não é mesmo? Diagnosticam, todo mundo diagnostica hoje, né? Fulaninho é hiperativo, fulaninho tem déficit de atenção, então virou assim de praxe, virou um modismo, né? Fazer diagnóstico precoce. E isso é muito perigoso, porque isso acaba rotulando, né? Rotula essa criança e vai perpassar por ela durante uma vida. Então isso é muito importante. Exemplo, eu trago do exemplo da clínica, onde nós temos, né, diariamente isso, de uma menina de 6 anos que chega e diz, né, eu não tenho memória, eu não sei aprender. E aí, vamos para a questão da linguagem, para a questão da leitura com ela. E de imediato, assim que ela termina de fazer essa leitura, eu converso com ela e peço para ela relatar aquilo que foi acabado de ler ou que foi relatado. Eu conto uma história para ela. E ela chega e consegue relatar com início, meio e fim. E aí ela se surpreende. Como eu consigo fazer isso? E aí é através dessa fala, não é? Através desses instrumentos na clínica que a gente vai conseguindo do passo a passo, com muita tranquilidade, porque com criança é bem diferente, não é, de você usar esses instrumentos, não é chegar na frente de alguém, né, de um profissional e dizer, eu me sinto assim, hoje eu estou assim. Criança é difícil, tu tem que criar um vínculo com essa pessoa e não é simplesmente chegar e abrir teu coração de uma forma e dizer, eu estou assim, eu sinto isso, eu faço aquilo. Vou fazer uma pergunta então que eu acho que complementa isso para você concluir a tua resposta. Os pais que trabalham muito e têm pouca atenção para as crianças, não que a pessoa que fica em casa não tenha condições de dar um pouco a mais dessa educação, até porque depois eu também vou te perguntar qual é a idade até 2, 3, 4, 5 ou 6 anos que a criança ela se desenvolve mais na leitura, no processo de repetição, da novidade, né? Que influencia, mas o pai que não consegue conviver com a criança no seu dia a dia durante toda essa fase que ele perde a sua infância. Infelizmente isso vai refletir de uma forma, digamos assim, não tão saudável lá na frente. Não é? As pessoas, nós sabemos que as pessoas elas não pulam fases, elas ficam nas fases, não é? Então temos que ter cuidado com essa criança que muitas vezes a gente pensa ser uma criança hiperativa, mas muitas vezes é uma criança com uma birra, digamos assim, ou sem limites. Ou aquela criança que tem o pai extremamente autoritário. Ou aquela criança que muitas vezes o pai, por não ter esse tempo que você fala, e essa mãe, esse responsável, acabam colocando eles em várias atividades extracurriculares. E aí ele fica assoberbado, lotado de atividades, não é? E ele responde de que forma? Mostrando que algo não está tão bem na sua casa. E aí ele começa com algumas manhas, certo? Do que pode acontecer, algumas birras. Ele está pedindo, pai, mãe, responsável por mim, não é? Me dá atenção, eu preciso de limites, me olha, me enxerga, não é mesmo? Então, como eu dizia a respeito desta menina de 6 anos que eu tinha e tratei no consultório, o que acontece? Quando ela se depara com isso, e daí a gente acaba averiguando o que ela traz consigo, meu pai sempre na hora da tarefa
estava comigo e está comigo, e ele repetidamente ele fala que eu não tenho memória e eu não sei contar uma história. E a criança e traz consigo, achando que não tinha condições. E reforça esse estímulo negativo nesta criança, e ela leva para uma vida inteira. E ela se depara com esse tipo de coisas diariamente, e aí nós não sabemos, porque lá no consultório eu estou tratando de crianças de 3 até adolescentes de 15 anos. Mas isso reverbera também na idade adulta, aonde numa dificuldade mais simples que seja, volta à tua memória aquilo. Eu não sou aquilo, eu sou aquilo que os outros pensam e não aquilo que realmente eu sou. Então esse reforço negativo, ele não se lia em nada. Então, pais, mães, tentem o tempo que for, que ele seja pequeno, mas que ele seja de qualidade para esses filhos, né? Esses jovens estudantes, adolescentes, né? Filhos de vocês. Consigam um pequeno tempo, mas que seja de qualidade junto a eles. Pois é, papai e mamãe, realmente esse assunto a gente vai 1, 2, 3, 4 programas, e cada um a gente aborda uma situação diferente, um pai diferente, uma criança com uma temática diferente. Então aqui a gente está fazendo um pequeno relato do que é a psicopedagogia da clínica. Agora, com esse começo de aulas, dificuldade do aluno, dificuldade dessa criança, comenta um pouquinho para o papai, para a mamãe e para as crianças, esse processo da criança que se sente um pouco de dificuldade, ou o complexo todo, o professor, o pai. Certo. Do aprendizado, principalmente da criança, não é? Né? Muitas vezes, alguns aspectos que o aluno traz, que o estudante traz consigo, não é? Ele está reverberando coisas passadas ou coisa que ele está vivendo. Digamos assim, o que acontece muitas vezes? Uma mudança de escola até mesmo de cidade ou até mesmo de turma, pode ocasionar alguma dificuldade nesse estudante. Ah, perfeito. Certo? Então, mudanças, certo? Separações em geral, separações de pais, um luto de amigos, certo? De familiares, pode criar um bloqueio e uma dificuldade, não é? Tem pais que dizem assim, ah não, ele nem entende. Entende sim, e muito bem. Essas crianças cada vez mais, né? Elas têm assim uma mente maravilhosa, e né? São rápidos, né? São muito rápidos. 6, 7 aninhos, você olha para um lado, tio, por que você estava olhando tanto para tal Eles tal prestam coisa, tal muito situação, atenção, né? sabe? Eles prestam muito atenção, e em si também eles prestam muito atenção, né? Questão também de medicamentos. Temos que abrir o olho em questão de medicamentos mal administrados. Pode acontecer isso, o uso de drogas, né? Nós estamos falando de jovens, de adolescentes também, e não só dos pequenos, não é? Infraestrutura da escola, não é? Escolas com uma infraestrutura, uma logística que pode acontecer de poucos funcionários, de poucos professores, de pais que não conseguem falar com este professor, com este educador e vice-versa. Então são várias coisas que podem gerar, certo? Abra um olho agora para essa criança, né, que está entrando ali pequenininha, né, nível ali 1 ou no pré-A, pré-B. Ou seja, 2 aninhos, 3 aninhos? 2 aninhos, exatamente, 2, 3 aninhos do que está acontecendo. Então podem acontecer várias dificuldades, né? A questão da própria linguagem, uma dificuldade de linguagem. Esse aluno, é óbvio, ele vai acontecer o passo a passo, o professor tem que estar alerta para esse gatilho, volto a dizer, do que possa estar acontecendo. De repente, o desentendimento entre os próprios colegas, algo que aconteceu no dia a dia, na família. E você acha que o melhor era trocar de escola, ou o melhor era tentar fazer a criança entender e um entendimento de todas as partes? Trocar de escola é a última coisa, Lucimar. É o que os pais normalmente eles fazem. Eu vou trocar, eu não estou mais satisfeito. E daí cria essa coisa da criança também. Pode criar uma dificuldade maior ainda nesta criança. Perfeito. Então, assim, olha, já estamos falando daquela criança que está, né, já entrou, já está na escola, já está ali pré-alfabetizada, acontecendo. A questão das dificuldades, que a gente pode falar da dificuldade da linguagem, da dificuldade social, da dificuldade de memória, e tem tanta coisa pra gente trabalhar e conseguir falar sobre isso, mas atentem. Tem uma idade assim que a criança, de certa forma, se sente mais dificuldade? Não é o problema, como você disse,
são as dificuldades, transtornos de hiperatividade, elas... Algum momento em especial, assim, de 2 a 5, de 5 a 10, acuada, não é? de 10 a 15, uma dificuldade maior, que se percebe essa hiperatividade, ou esse déficit dela, ou esse não gostar da escola, ou essa insegurança familiar, esse descontentamento, uma situação de algum probleminha, eu leigo, né, digo assim, tem alguma idade X que é mais intensa? O não gostar da escola, você lembra, eu lembro, né? Quando nós entramos na escola, o medo, não é? De que o pai e a mãe, eles saiam e nunca mais voltem, né? Então a gente fica sempre com esse receio, não é? Então aí acontece. Mas esta questão de perceber isso, normalmente quem percebe isso é o professor que está dentro da sala de aula. Ele consegue perceber isso, que não está de acordo com o grupo todo. É o professor, é o primeiro gatilho que nos diz, é o professor atento, né? Por isso, professores, cada vez mais, não é? Conversar com o seu aluno, com o seu estudante, não é? Fazer essa troca com os pais desse estudante, né? Na percepção, só não vamos aqui, né, gente, enlouquecer e pensar que tudo possa ser um transtorno, né? Por favor. Sim, por isso que nós estamos fazendo um comentário de situações, não que seja exatamente com todo mundo. Não. E essas colocações que a Solange também está fazendo, pelo fato de ela também ter sido coordenadora pedagógica de escola, por isso que também ela faz colocações aos professores, aos pais e ao aluno devido à clinicar. E uma coisa, Lucimar, eu sei que as pessoas gostam assim de percentuais, não é mesmo? O MEC nos traz isso, que de 50% dos alunos que chegam no ensino médio, que é o antigo nosso segundo grau, perfeito, certo? Então, o que é o ensino médio, 50% desses alunos que eles apresentam dificuldade de escrita, eles têm, e de linguagem. 30% desses alunos, eles vão apresentar alguma dificuldade depois do decorrer da vida deles também profissional. Então isso é importante, certo? Então atentem para esse tipo de coisa, não é? E fiquem de olho nos seus pequenininhos, né? Eles nos dizem tantas coisas boas. Queríamos perguntar muito mais, conversar muito mais sobre os pimpolhos de todas as fases da adolescência. A adolescência vai até 14, 15 hoje? Normalmente hoje está mais precoce, né? Ela tá... O pessoal as crianças, a infância está começando, está terminando em 9 anos, com 9 anos, 9, 10 anos. Eu gosto de dizer assim, não existe nada formatado, né, Lucimar? Existem, né, coisas que a gente pode, de pessoa para pessoa. De pessoa para né? pessoa. Mas a adolescência, normalmente, a pré-adolescência começa 10, 9 anos aí e vai até 14, 15, 16. Aí, dos 15 aos 18, aos 20, a gente se acha todo mundo adulto. Eu lembro por mim, eu já queria ser dono, já estava lá com meu pai e com minha mãe dizendo não, eu sei. Eu sei de mim, não é? Eu sei de mim. Então a gente pode falar a gente já sabe tudo. Num outro momento a gente pode falar de cada fase, verdade, não é? Determinante. E ficamos à disposição. Muito obrigado, foi uma alegria. Papai e mamãe, como nós comentamos, eu reitero ainda, professores, crianças, fizemos alguns relatos de situações, não que seja com você, de situações que procure um profissional. Particularmente há poucos dias atrás eu tive uma situação muito triste da família, procurei um profissional especializado, um psiquiatra, tomei alguma medicação, foi uma coisa super bacana, saudável, que me confortou muito. E assim, em cada setor, assim como o seu cabelo, se não estiver legal, você vem até aqui que a gente transforma você. E Solange, uma mensagenzinha para o papai, para a mamãe e para essa garotada que está começando as aulas agora. Então, né, que 2018 seja assim, profícuo, né? Brinquem, crianças, sejam crianças, sabe? Você adolescentes, né? Não fiquem só no celular, no tablet ou no joguinho, não é? Gente, sejam crianças, joguem bola, tomem banho de chuva, pais, façam isso com seus filhos. Vão pra pracinha, brinquem. Vão pra pracinha, brinquem, não é? E nós somos, né? Nossos filhos são um reflexo daquilo que eles têm diariamente no seu ambiente de convívio. Então, pensemos bem, né, nas nossas atitudes e naquilo que a gente está passando, que a gente está dando para os nossos filhos. Eu acho que nós adultos também queremos assistir ou fazer algumas sessões clínicas para a gente poder também entender a criança que está dentro da gente. Não é, Solange? Obrigada, querido. Adorei estar aqui. Muito obrigada. A todos vocês.
Um programa super gostoso, todo ele hoje é só de crianças, com esse começo de aula. Continue ligado aí com a gente, porque agora até o final do programa você vai ver muito pimpolho gostoso. Tá bom? Obrigado e continue com a gente que o programa Estilo continua. Beijo no coração de todos. Fala galera, aqui fala Arthur. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu vou fazer que eu tô cortando aqui o cabelo do tio Lucimar. Eu tô com um negócio mesmo na cabeça aqui que é muito louco. É isso aí. Porque eu vou cortar o cabelo. Claro. Nós dividimos então porque a gente vai cortar o cabelo, né? É, E toda aquela gurizada pode vir aqui cortar também com você. também. Então tá todo mundo convidado para assistir o programa. Sim. E no próximo bloco o que a gente vai ter? E no próximo bloco a gente vai ter muitos outros cortes. Muitos. Fique ligado, galera, porque aqui é top de linha. I'm blind, shooting in the dark, still chasing white sharks, and I'm still blind, shooting in the dark. I'm aiming up and knocking off ceramic stars with volcanic hearts, but it's not the same. We are not the same, and everything has changed. Oi, eu sou o Olaf. Eu gosto de abraços quentinhos. Te adoro, Olaf. Ah, Pumba, veja só o filhotinho. É a carinha do papai.
Eles crescem tão rápido. Parece que foi ontem que a trouxemos pra cá. Um pequenino bebê. Que coisa mais linda! Eu gostei primeiro, antes mesmo de... Bem legal, né? Vocês olharem como que ficou, deixem o seu joinha e se inscrevam no canal. Galera, eu amei o resultado, eu gostei muito, galera. Foi show. Valeu, tio Lucimar. Oi, Solange, tudo bem? Tudo bem?
Você achou legal a entrevista que a gente fez com você? Adorei. Ah, tá, desculpa, estão gravando. Pois é, nós aqui de frente se comunicando por telefone. Não é verdade o que a criançada faz? Os pais, a gente está numa sala assistindo televisão, o outro está no quarto, a gente não consegue mais se comunicar. Na mesma sala e a gente não tem coragem de se tocar e conversar, né, Solange? Por isso que a gente abordou essa temática com vocês, que foi super bacana, da criança voltar às aulas, não somente nesse brinquedo dessa toda a informatização e essas telecomunicações e isso tudo dessa nova geração da gurizada. Mas a gente ficou feliz de começar as aulas, abordar um tema super bacana com a Solange, dessa psicopedagogia, de situações que a gente tem que amar as crianças, estar junto, se preocupar com todo o desenvolvimento. Quando se planeja em fazer um pimpolho, é com tanto amor e com tanto carinho, e assim ele tem que ser consolidado para sempre. Enquanto Deus permitir, por aqui ele estar, por aqui nós estarmos, até que Deus nos leve. Então eu acho que essa palavra amor, dessa construção, ela tem que ser sempre. Então não largar o filho e esquecer. Não, dá uma formação, dá uma ação, faz ele desenvolver saudavelmente a sua profissão e a sua conduta de vida com honestidade, e nesse embargo inicial vai fazer com que essa criança realmente, o amanhã, quando ele crescer, ele vai agradecer ao papai e à mamãe ou as pessoas que ajudaram ele a se desenvolver e ser um adulto aí super carinhoso, super querido e um mega profissional, independente do que ele quer fazer na vida, mas que ele tenha um êxito e que ele seja feliz, né? Rico em saúde, rico em amor, rico em família, rico em amizade, que são as coisas mais importantes, né? O nosso programa eu acho que foi uma coisa saudável, super linda, e é essa criançada, desses cortes que a gente apresenta aí, com desenhos, com fantasias, com ideias diferentes, que a meninada, elas já trazem uma informação, já tem identidade própria de vir aqui e pedir pra gente. Há poucos anos atrás, a gente fazia só o que o papai e a mamãe queria. Não que eles mandem no papai e na mamãe, mas eles já se gostam de se governar, e tio faz isso, tio faz aquilo, e é legal. Então vocês acompanharam um programa bonito demais, com uma criançada linda, e chega! Criançada, umas aulas assim, olha, cheia de coisa boa, que vocês estudem muito, tirem boas notas, para que quando chegarem no final deste ano, vocês não enlouqueçam correndo atrás das notas perdidas. Então tenham um ano super promissor e muito obrigado. Solange, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Lucimar. E até a nossa próxima programação.